Olá, bem-vindos a mais um MyCast, essa edição com convidados que está super especial. Hoje eu tenho a honra de receber a Camila Heitz, que sempre foi uma inspiração para mim desde que eu comecei no yoga. Quando eu comecei no yoga, ela já era uma grande professora. Ela começou quando ela tinha 18 anos. Ela já fez muita coisa no ambiente do yoga. Ela tem um estúdio em Floripa chamado Estúdio Hatha Vinyasa Yoga. Ela tem uma história linda que a gente vai conversar aqui. Ela é sobrevivente de um câncer. Ela se curou dessa doença através dos ensinamentos do yoga. Ela tem uma metodologia que é o Hatha Vinyasa Yoga. Há mais de 25 anos ela ministra cursos de formação, de especialização para professores. E hoje ela vem dividir muitos desses ensinamentos aqui com a gente. Bem-vinda, Cami. Ah, gratidão, Mai, muito prazer estar aqui contigo, né? E eu te vejo sempre como uma pessoa que agrega muito para o yoga, né? Eu, na minha jornada, já organizei eventos, já fiz muitas coisas, e essa capacidade de organizar eventos, como você fez, como você faz, e o último evento que eu participei, nossa, é muito bonito de ver, sabe? Esse poder de realização, esse Mahashakti aí, né, em você. E agradeço muito pelas oportunidades de estar aqui, podendo dividir um pouco da minha experiência, né, como professora de yoga e falar dos assuntos que a gente está falando aqui, né, no teu podcast. Eu acho que é muito relevante para todos, sabe? Quanto mais informação a gente pode passar, mais agrega para todos, né? Sim. Sabe o que que eu vejo, Cami, que vai compartilhar comigo? Eu acho que tem, assim, vários professores da velha guarda que estão aí, né, dando aula há 20 anos, 30 anos, mostrando que é viável também, né, viver de yoga. Mas eu conheço Uhum. muita professora maravilhosa que desistiu da profissão e foi ter, vamos dizer, uma outra profissão aí, vamos dizer, uma profissão padrão, uma profissão comum por causa de grana, né? Tu já deve ter visto muito isso também. Sim, com certeza, mas eu prefiro olhar para outro lado, entendeu? Eu prefiro olhar que essas pessoas que desistiram de dar aula e de fazer o caminho no yoga, eu prefiro pensar que essas pessoas queriam fazer outra coisa, sabe? Porque eu acho que é super possível você ser professor de yoga e ser bem remunerado pelo trabalho que faz. Só que eu vejo também, né, Mai, muito professor de yoga, Shanti Shanti, Namastex, né, Gratilux, e que esquece de fazer aquilo que deve ser feito por um profissional, né? Então, assim, ter comprometimento com a carreira, saber se colocar, se posicionar, saber escolher o que vai trabalhar, como que vai trabalhar, né? E ter uma carreira profissional, continuar estudando, né? Eu já fiz curso de tudo que é coisa, de marketing, de, de coisas eu fui no Sebrae, eu fiz coaching, sabe? Sim. Mentorias, eu estou sempre antenada com pessoas que estão, assim, eu estou sempre inovando dentro da minha empresa, sabe? Então, assim, eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de víria, sabe? Que é o víria vem dessa palavra, assim, de viril, né? De ter um objetivo e manter o foco. Nem sempre foi fácil. Nem hoje é fácil, né? Eu tenho Uhum. turmas de cursos, eu tenho que trabalhar para caramba para encher cada turma. Mas se eu É. fosse dar outra, se eu trabalhasse em qualquer outra, em qualquer outro negócio, eu também teria que colocar muita força e muita energia para as coisas acontecerem. Claro. Vivemos no Brasil, né? Assim, Não, não só tipo, isso, sabe o que que eu falo? Trabalho dá trabalho, gente. Trabalho dá ex- trabalho. Se você é professor de yoga, aquilo é um trabalho, vai dar trabalho como qualquer outro trabalho. sim. E assim, e daí tem que olhar por um lado, talvez, tenha que olhar por um lado ainda mais, um pouco romântico também, que trabalho dá trabalho, mas que pelo menos esse trabalho que eu estou fazendo, ele traz muita luz para mim e para outras Uhum. pessoas, né? Então, Exato. assim, e assim, sempre falo assim, eu fiz muitas coisas e, né, muitas coisas deram errado. Eu já abri estúdio, já fechei estúdio, já tive evento, já fiz evento que funcionou, já tive evento que eu comecei, que eu trabalhei assim, ó, 3 meses, e um mês antes do evento eu peguei e
voltei, dei a ré, não fui, não dropei, entendeu? Porque Uhum. fiquei com medo. Mas aprendi, sempre estou aprendendo, sempre estou me renovando, né? Estou sempre aprendendo com as situações, aprendendo com as coisas e sempre me especializando mais, né? E confiando muito, assim, sempre. Às vezes as pessoas perguntam como é que eu tenho tanta coragem de fazer as coisas, é porque eu mexo em planilha, entendeu? Eu Uhum. faço conta, sabe? Eu faço orçamento, eu prevejo coisas e assim, eu vejo qual que é o risco daquilo que eu estou fazendo. E se eu banco o risco. E daí, quando eu sei que eu banco o risco, daí é força total, é víria, entendeu? É Isso, tipo pressão do começo ao fim, sem titubear. Então, isso faz exato. toda a diferença, né? E eu vejo isso em você e acho muito lindo, sabe? É muito lindo isso, porque é esse poder que faz com que as coisas se realizem, entendeu? Sim. Né? E assim, eu sei que tu vai concordar comigo, porque sem nenhuma falsa, demagogia, assim, né, mas assim, esse pagamento que a gente recebe dos olhares emocionados no final de um curso, no final de evento, eu acho que isso é tão valioso, né, além de todo o lucro realmente monetário, a gente ainda tem um plus, que são pessoas que tiveram a vida transformada ao passar por nós. Então isso é muito engrandecedor e isso motiva, né, que, nossa, dá muito trabalho organizar o festival, dá muito trabalho fazer várias coisas, mas além de tudo você ter essa noção desse propósito, essa noção do servir, é que eu acho que somos tão apaixonadas pelo yoga e a gente sabe o poder que o yoga tem na vida das pessoas quando elas se deixam ser atravessadas e transformadas, que eu acho que por isso que a gente é tão empolgada para realizar, né. Com certeza, porque a gente é muito empolgada mesmo, né? E tem que ter essa empolgação, não tem jeito, né? Esse poder, né, é muito rádios, né? Muita força de É. é muito movimento que acontece, mas é importante. Né? Assim, e quantos depoimentos que eu já tive de pessoas que se curaram de doenças e tudo mais, né? Quantos Uhum. problemas emocionais e físicos que são resolvidos através dessa prática, que é um bem na nossa vida, né? Sim. Que também, né? Mas só dá certo, só realmente vai para frente, porque você é uma professora comprometida com a sua própria prática, né, Uhum. com o autoestudo, né? A gente vê isso, então assim, não é uma profissão tipo médico que não tem saúde, sabe? Você já deve ter num Sim. médico assim que aquele Cardiologista gordo, né. gordo, fumante, Sim. cardiologista Sim, fumante, já cardiologista fumante. entendeu? Então assim, não dá, se a gente não vive aquilo que a gente está ensinando, não gruda, não cola, não, não, não chama as pessoas, né? As Isso pessoas não quer sentem. dizer, claro, isso não quer dizer que assim a Camila Reitz seja perfeita, uma praticante, né, super avançada, não é isso, gente. É assim, é se manter coerente com o caminho que você está fazendo, que você está ensinando, você está vivendo. E tudo bem se você está vivendo e você derrapa em alguns lugares, porque todo mundo vai derrapar, né? Eu sempre Uhum. falo para os alunos que fazem a formação comigo, é que assim, que não me coloquem num pedestal, porque quando a gente coloca uma pessoa num pedestal, a gente começa a achar que ela é perfeita. E daí começam todas as idealizações, né? E daí, quando a pessoa faz uma coisa que que não bate com a expectativa dela, daí ela fica muito chateada, muito frustrada e joga fora, né? Derruba do altar, né, a Uhum. pessoa. Só que daí eu falo para os alunos assim, só que daí o ruim é que daí a pessoa perde uma excelente professora. Porque isso eu sei que eu sou. E eu sou uma excelente professora, e posso falar isso sem orgulho, sem nada. Eu sou uma excelente professora porque eu estou há 30 anos ensinando. Há 32 anos eu pratico, entendeu? Então são muitas horas de voo para para ser um bom piloto, né? Então as pessoas têm que entender assim que é um caminho, a profissão, a carreira como professor de yoga, ela vai começar você dando aulas, né, para um pequeno grupo, daí dando aulas num lugar,
né? Ou daí dando aulas no salão de festas. Eu comecei dando aula no salão de Eu festas de também um já dei prédio que muita eu aula em morei. salão de festa. Acho que hoje em dia ninguém mais É, faz isso, né? Eu já é. dei muita Não, eu aula em acho que salão de festa. ainda faz, sim. E daí depois ela organiza um evento que chama os alunos, e, né, um pequeno evento, traz as pessoas, faz uma aula no parque, e daí quem sabe um dia faz um retiro, quem sabe um dia, sabe? Então começa a se especializar em um determinado assunto, que tem tanto assunto para estudar no yoga, Sim. né? Assim, poxa, você pode se especializar num assunto e ser a pessoa do pranayama, ou ser a pessoa da meditação, ou ser a pessoa dos chakras, mas você tem que também ter uma especialização, digamos assim, né? Então tem todo um caminho que se faz, né, Mai? É. Mas, Cami, será que a gente pode falar um pouquinho dessa parte que é tão linda da tua vida, que é a cura do câncer, assim, como foi pra ti, quanto tempo tu ficou na doença, se tu sempre Uhum. teve essa certeza que tu ia se curar, que eu acho que isso faz parte da cura, né, o desejo de ser curado. Se tu puder Sim, dividir com a gente um pouquinho, eu acho é uma história muito inspiradora. Como que foi sim. diagnosticado? Como que foi, assim? Foi assim, o Ravi tinha nascido e depois de 3 meses que ele nasceu, eu fui fazer uma aula com uma professora minha de Giro Tonic e ela fez uma massagem, no final da aula ela fez uma massagem em mim e apertou o meu pescoço. E daí ela sentiu umas bolinhas, uns linfonodos. Ela falou: "Olha, Camila, tá esquisito isso aqui, vai olhar o que que é, tá? Tem umas bolinhas aí". Daí logo depois, no dia depois que ela fez a massagem, levantou assim, sabe essa boneteira que a gente tem aqui no pescoço, Sei. né, aquele buraquinho ficou inchado para cima. E daí isso o Ravi tinha 3 meses. E daí eu fui começar a pesquisar. E daí, né, faz um exame, que manda fazer outro, que manda fazer outro, até que uma médica aqui de Floripa, que você deve conhecer, a Juliana Bica, que ela é endócrino e é uma mulher maravilhosa, assim, hoje ela está em São Paulo. Eu fui nela porque tinha ido num médico, ele falou: "Não, não é nada, deve ser uma toxoplasmose", porque como eram linfonodos, né? Daí Uhum. tá. Daí eu fui nela e ela pediu um exame, que pediu outro, e ela chegou para mim e falou assim: "Olha, Camila, agora a gente vai ter que pedir uma biópsia, porque você tá com um câncer, que chama linfoma de Hodgkin, e daí ela até comentou, aquela doença que o Giannichini teve, e tal. E daí, meu Deus, né? Daí o mundo cai. Imagina, meu Uhum. filho pequeno, aquilo ali acontecendo, e aquelas, né? O esperar a biópsia ficar pronta é a coisa mais absurda, assim, o sofrimento, a ansiedade, maior ansiedade que eu já tive na vida, assim, né? Porque a gente percebe essa palavra câncer como algo incurável, como a gente já tem muitas memórias, né, de muitas pessoas que morreram. E realmente eu tive o câncer na época certa, assim, porque há 50 anos atrás, hoje 60, né? Há 60 anos atrás as pessoas todas morriam do câncer que eu tive, né? E então, quando eu comecei o tratamento, o Ravi tinha 5 meses, e foi uma força muito grande ter um filho, né? Todo mundo fala, ai, coitada, tinha um filho, mas tipo, ele foi para Sim. mim o sol, né? O Ravi, que chama, né? Fez 12 anos ontem. Uau! O Ravi foi o sol que iluminou minha vida, né? Ravi significa sol, que me colocou assim num olhar muito, assim, muito focado na cura, né? Então, eu fiz um tratamento de 10 meses de quimioterapia, foi bem puxado, tive que trocar 3 vezes de tratamento, porque fiz um tratamento não estava dando certo, daí fiz outro não estava dando certo, daí mudei de médica, e daí, daí acertaram o tratamento, enfim, foi muito intenso. Eu utilizei o yoga durante toda, né, tudo, assim, eu pensava comigo, assim, meu Deus, eu pratiquei yoga 20 anos para chegar, para sobreviver a esse momento, sabe? Porque foi Uhum. uma base para mim muito, muito forte, assim, o yoga, sabe? E essa coisa do Pratipakshabhavanam, né? De você olhar para aquilo que é para ser olhado, né? Eu não fiquei olhando para a doença, eu fiquei olhando para a cura. Eu me permiti receber dos meus amigos carinho, apoio,
né? Eu também, no começo, eu não falei para ninguém, e daí eu começava a encontrar, a Floripa é pequena, né? Você começa a encontrar as pessoas na rua, e daí as pessoas já estavam sabendo que eu estava com câncer, daí me olhavam com uma cara assim, meio de pena, sabe? Uma coisa que eu não sentia que era bom. Daí eu abri no Facebook uma página Yoga e Câncer, que tem Eu toda a minha lembro. história lá, Uhum, lembra? lembro. E daí começou um hashtag Vai Camila, e eu recebi muito apoio, muito carinho de todos. O professor Hermógenes me ligou, a Glória Arieira me ligou, Sim. a Regina Shakti falava assim, Camila, aproveita que pobre só descansa quando tá doente. Então vai lá pro... Ela falou, vai lá pro hospital e finge que você tá no spa. Deita naquela cama e finge que você tá no spa. Então, sabe, foi muito carinho que eu recebi. Não recomendo para ninguém, não quero isso para ninguém. E eu posso dizer que o yoga foi assim a ferramenta muito importante para eu conseguir passar por esse momento de uma forma mais leve. E tão Uhum. leve, Mike, eu tenho uma amiga que quando a gente foi para a Índia a última vez, a gente estava conversando, né? Tava o grupo todo, as pessoas sabiam quem era a Camila Heitz e tal, né? A professora, parará. E daí alguém perguntou para mim sobre o câncer que eu tive. E daí essa minha amiga falou assim: Ah, a Camila passou pelo câncer como se tivesse curado um resfriado. Eu falei, como assim? Como assim você está falando isso, né? Ela É, assim, não, porque você foi tão de boa com tudo, entendeu? Que assim, sabe, nem assim, você foi muito bem nesse nesse momento da tua vida, assim, né? Porque eu não reclamei, sabe? Eu não sim. reclamei, eu só apesar assim que uma das ferramentas mais importantes que eu utilizei foi realmente o yoga, que era eu determinei que eu ia ficar 30 minutos em cima do tapete. Então, esse momento meu era sagrado, era assim, tipo, mãe, pega o Ravi, pai do Ravi, vai fazer outra coisa, né? Me deixa aqui. Então, aquele meu momento ficou muito sagrado, porque também imagina, mãe, filho pequeno, Ravi tinha cinco Nossa. meses. Então eu tinha aquele meu tempo, e naquele tapete, às vezes eu só deitava e chorava, às vezes eu acabava conseguindo fazer Surya Namaskar, fazia um pranayama, mas era o meu momento ali, entendeu? Eu não tinha uma obrigação de fazer algo, mas estar ali presente, isso foi muito importante para mim, sabe? E até no hospital, eu levei tapetinho para o hospital, o pessoal chega, eu plugada na quimioterapia fazendo Nadi Shodhana pranayama, entendeu? Fazia asana quando dava. Chegou no final do tratamento, eu já não conseguia fazer mais nenhuma postura praticamente, assim. Então foi bem difícil, assim. Mas com o tempo, depois de uns 2 anos, 3 anos, assim, de terminar o tratamento, né? Meu corpo voltou mais, assim, a ser quem ele era antes e por dentro de mim é, teve um brilho, assim, né? E uma compaixão maior pelas pessoas e até pela dificuldade que as pessoas têm de fazer asana e tal, sabe? Porque eu tive que fazer todo o caminho de volta, até uma outra compreensão, né, sobre posturas Uhum. avançadas, enfim, foi. Eu fiz como tudo que eu faço, né? Como eu disse, assim, nos negócios, quando eu faço alguma coisa que dá errado, eu aprendo, né? Eu fiz desse episódio da minha vida, que parece que hoje eu olho, parece que nem existiu, né? Porque passou. Eu digo que eu fiz de um limão uma limonada, sabe? Então eu Nossa, com faço certeza. assim. Você está de parabéns, Camila Heitz. Com certeza. Tem que ter muito orgulho dessa história de superação. E o que a gente vê que yoga realmente cura, né, não assim os asanas e tal, mas esse olhar perante a vida, de fé realmente, de tapas, de esforço sobre si mesma, Sim. e tenho E tem uma muita coisa, admiração. né? Já que a gente, obrigada, já que a gente entrou nesse assunto, tem uma coisa, uma vez eu tava assim, né, daí eu terminou o tratamento e daí eu ficava na minha cabeça assim, tipo, posso ter de novo. Dava um susto assim em mim, sabe? Vinha um pensamento, Uhum.
posso ter de novo. E daí, ao mesmo tempo que vinha aquele pensamento, eu falava assim: não, 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 não. Sabe, na minha cabeça, assim, Os ai, posso vrites, ter né? de novo. Os vrites, é. Não, 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 não. E daí eu fui fazer um curso de biopsicologia com a Susan Andrews, Ok. e daí eu conversei, pedi para ela conversar 5 minutos com ela, e eu conversei, falei isso, né? Que eu fazia isso, que eu pensava e daí dizia não, não, não. Né? E que eu sabia que aquilo não era a atitude certa. O que eu fazia, né? O que eu fazia com aquele pensamento que de vez em quando surgia? Não, 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 não é o pensamento certo. Negar não era o negócio. Daí ela falou assim: olha, Camila, você já passou por um câncer, você fez tudo o que tinha que fazer, você sobreviveu. Se acontecer de novo, você vai fazer tudo que vai precisar ser feito, você vai sobreviver, vai acontecer aquilo que Ishvara quiser, né? Aquilo que a consciência divina quiser, aquilo que Deus quiser, você pode chamar do nome que você quiser. Mas olha só, quando vierem esses pensamentos, você fala para você mesmo, você fala assim, Baba, Baba é Senhor, assim, né? Assim, Baba, eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que tudo que tiver que acontecer para mim vai acontecer, sabe? Então, isso, nossa, isso me deu um alívio, sabe? Eu aplico isso em várias coisas, sabe? Tipo assim, ai, deixa eu sair da frente e deixa a Ishvara decidir por mim algumas coisas, Uhum. sabe? Eu faço a ação que deve ser feita por mim. Eu faço, né? Eu vou, vá, tem que fazer o tratamento, então faz o tratamento. Mas ao mesmo tempo que eu faço o tratamento, eu também entrego nas mãos de Deus, entendeu? Sim. Então isso me ajudou demais, assim, foi uma coisa que eu uso até hoje, assim, e é muito louco, porque daí, depois que eu comecei a usar isso, o pensamento de que eu vou ter câncer de novo desapareceu, entendeu? É. E assim, nessa cultura, né, a gente que vem dessa cultura védica, o livre-arbítrio é uma parcela muito pequena da nossa vida, né. Tem coisas que têm que Sim, acontecer ali e vão acontecer, como se tem uma frase que diz, né: "A gente pode escolher a sala de cinema, mas não o filme". O filme vai passar de qualquer jeito ali, com situações que vão acontecer na nossa vida. sim, com E certeza. Cami, nessa época tu já tinha o teu estúdio lá do centro? Já tinha, eu tive o Yoga Shala, né, que foi uma das primeiras escolas de yoga aqui de Florianópolis, eu e o Pedro Uhum, Kupfer, né, que a gente foi casado 9 anos, e daí a gente teve o Yoga Shala, e daí depois que a gente se separou, depois de 9 anos ali, eu ainda fiquei mais uns 5 anos, foram 14 anos que eu dirigi o Yoga Shala lá no centro de Floripa, e daí eram uhum, 3 salas de yoga, eram, sei lá, putz, eram 60 horários semanais, sim, vários estilos de yoga, né? E sim. daí eu também já dava curso de formação na época, né? Eu dava curso de formação com o Pedro, daí a gente se separou, eu fiquei um tempo sem dar o curso de formação, porque ele dava toda a parte mais teórica e eu dava a parte mais prática. E daí Uhum. eu fiquei meio insegura, assim, né, de dar toda a parte teórica sozinha e tal, então eu precisei dar uma estruturada por dentro, assim, né? E eu tive a ajuda da Renata Sumar, que foi uma maravilhosa, assim, a gente, graças a Deus que a gente tem mulheres que nos apoiam, né? Pessoas que. Hum. Então, a Renata Sumar me ajudou muito, assim, para que eu começasse a dar o meu curso sozinha. Daí eu comecei. Então, quando eu estava com o Yoga Shala, eu também dava curso de formação e eu tinha uma empresa de roupa chamada Devi. Sim. Porque a minha Para que eu mãe. quero chegar lá, espera, eu Ah, quero falar agora primeiro sobre o Shala, porque esse tá. episódio é muito voltado para isso, tem, né, tem várias pessoas que são donas de estúdio, porque eu quero falar dos desafios, assim, porque tem muito professor de yoga que ele chega, acha: "Ah, eu vou ter um estúdio para dar aula", só que ele não faz um business plan, ele não tem a menor noção de custo, de como É, remunerar o professor e é assim, é mais isso que eu quero falar. Então vamos lá, como é sim. que nasceu de tu abrir o Yogashala? Teve investidor, foi só tu e o Pedro, vocês colocaram dinheiro de vocês, como que foi? Ali fui eu e o Pedro, e a gente Uhum, morava no próprio, a gente morava, a nossa casa, a nossa sala da nossa casa era o estúdio. aham. A sala da casa era o estúdio. Então a gente tinha o nosso, era um loft, assim, então a gente tinha a nossa cama e escritório em cima, e embaixo era a sala que era super bonitinho, assim, mas era a sala junto com a cozinha, né, assim, mas Aquele era que uma era ali sala. perto da beira-mar.
Do Shopping Isso, Beira-Mar. é. Sim, Daí tá. depois, dali a gente foi crescendo, dali como era só eu e ele de professor, e daí a gente começou a chamar pessoas, né? A gente começou a fazer os cursos de formação e chamar outras pessoas para agregarem junto, né? Porque precisa ter uma grade de horários, precisa ter Uhum. né, disponibilidade. E daí foi crescendo, e daí a gente pegou todo o imóvel. Aquele imóvel era da minha mãe. E daí eu pagava aluguel para ela, tudo, e tinha algumas, assim, chegava dezembro, janeiro, fevereiro, eu atrasava o aluguel, mas eu sempre pagava, porque a gente tinha, principalmente aqui em Floripa, tinha muita sazonalidade, né? Hoje eu Muita. acho que não tem tanta, sabe? Pelo menos eu vejo aqui no Campeche que eu vejo que não tem mais tanta sazonalidade. Mas daí, é, O início, daí assim, quando vocês decidiram abrir, daí vocês abriram. Vocês fizeram um plano de os horários e tal, vocês fizeram um business plan, ou vocês assim foram de empolgados e vamos abrir o estúdio e a gente dá aula nós dois. Como é que foi? não, a gente foi de empolgado, a gente dá aula nós dois. Foi bem Uhum, assim. E daí, tipo, cada um dava 3 aulas por dia. Então, tipo, eram 6 aulas por dia, entendeu? E uhum. todos os dias. Então, começou com um fluxo bom, né, de horários e tal. E daí, depois que a gente começou a colocar outros professores para ajudar, né? Uhum. E E daí daí, naquela época, desculpa, te interromper. não pode falar. E daí como é que vocês faziam assim de divulgação? As contas se pagavam? Começou a dar lucro? Como que foi? Na época a gente usava mala direta, né? Tinha mala Uhum, direta, mandava pelo correio, mala direta. uhum, Porque eu acho que não tinha nem e-mail na época, né? Daí começou a ter e-mail, daí a gente começou a utilizar e-mail para divulgar. E a gente divulgava muito com panfleto, que eu acho que é uma coisa que. Panfleto e cartaz, eu acho que é uma coisa que ainda funciona, sabia? uhum, Porque a pessoa pega o negócio na mão ali né, ou um cartaz, assim, eu acho que ainda funciona. Então a gente que fazia tudo, né? A gente que fazia tudo. Todo o marketing, tudo a gente que fazia. Então, isso eu acho que é, dava uma segurança pra gente, porque a gente não tinha muito investimento. O investimento que foi feito foi pagar aluguel, né? uhum. E o resto era tudo mais orgânico mesmo. Só que também era uma outra época, né? Nem tinha, mas a gente já tinha o site yoga.pro.br, né? Uhum, Divulgava por ali e a gente é, dava muitas aulas e divulgava. Também não tinha tanta escola de yoga, não tinha tanta opção, né? Então foi mais fácil, assim, eu acho que esse começo, porque e também a gente já chega, né? O Pedro já chegou com muita experiência, então isso foi muito bom, assim. sim. Mas a gente começou, eu lembro uma vez da gente começou a ter professor, né? Daí eu lembro uma vez que a gente chamou uma professora que tinha acabado de se formar, a gente chamou para ir para nossa equipe, né? Para dar aula também. Daí ela chegou assim e falou: ai, se não tiver 3 alunos, eu não começo. Mas aquilo me Hum, subiu, né? Me subiu, eu falei assim, fulano, olha só, essa escola aqui que você conhece, Yoga Shala, com 150 alunos, a gente chegou a ter 250 alunos, tá? Essa escola uhum, com sei lá quantos alunos aqui, ela começou com nenhum aluno. Então, se você quiser começar uma turma aqui nessa escola, com as nossas bênçãos, né? Estamos trabalhando dentro da nossa equipe, né? Porque dá né? Você não está sozinho, você está se você quiser, a turma começa com 0 alunos. E quando tiver um aluno na tua aula, esse aluno, ele representa todo o universo, tá? Então, assim, você quer trabalhar com a gente ou não quer, entendeu? sim. Então, mas foi assim, daí depois começaram a entrar outros professores, outras linhas, entrou a Andréa Porto Ferreira, que trabalhou com a gente, ela fazendo Kripala Yoga, Yoga dos Chakras e tal, e depois chegou um momento que eu estava muito ocupada com muitas coisas, e daí eu acabei passando para a Andréa o Yoga Shala, né, vendendo pelo, Uhum, pelo investimento que eu tinha feito, que daí já tinha a marca, já tinha uma mala direta, já tinha, né, o cadastro de todo mundo, era um negócio andando, que já tinha um faturamento, né? Então foi feito todo um estudo ali para passar por um preço para ela e ela ficou com o Yoga Shala para eu ter o Ravi. E daí ainda bem que eu já não tinha mais Yoga Shala, porque daí eu tive aquele outro desafio do sim, câncer, né? exato.
Mas assim, agora essa parte de estúdio. O que considera que é o maior desafio quando é um professor de yoga? Porque assim, essa temporada eu conversei com muitas pessoas que fizeram o caminho inverso, elas nem eram do yoga, porque no nosso mundo, na nossa época, não tinha muito isso, né. Eu sou uma empresária e eu quero investir, eu quero abrir uma rede de estúdios de yoga, como hoje em dia tem muito, né. A Uhum, gente era muitos estúdios de yoga eram abertos por professores de yoga, né, como para ser o sim, xala deles. E hoje em dia o uhum, mundo mudou e temos muitos estúdios tops que foram feitos por pessoas com uma outra visão empreendedora. Agora é a uhum. dica para o professor de yoga, assim, ele quer abrir um estúdio. O que que tu acha que foram os maiores desafios, assim, que tu teve? Olha, o maior acho que o maior desafio é o que eu tinha falado antes, que é o Virya, sabe. Assim, claro, tem que fazer plano de negócio, né, tem que ter toda uma assim, eu abri um estúdio no centro de Floripa e foi muito difícil de ele virar, porque primeiro que eu abri agora na pandemia, né, quando teve a pandemia, mas eu teve uma coisa que bateu na trave, aí não tinha estacionamento, entendeu. Então tem que Hum, ver os detalhes, né? Como que a pessoa vai chegar ali? Que bairro que é esse? É possível? Daí eu abri também um estúdio numa academia de jiu-jitsu que me convidaram e foi uma super oportunidade, assim, de tipo, não era, eu não tinha que investir praticamente em nada, né? Daí eu fiz, só que daí tinha muito barulho, não deu certo, entendeu? Porque era muito hum, barulho da aula, tinha Muay Thai, então era aquela bateção. Então, assim, você tem que ver realmente, assim, né? Hoje, para investir, você tem que ver um lugar que tenha estacionamento, que tenha bom acesso, que seja um bairro onde as pessoas, né, tenham poder aquisitivo para fazer a tua aula, e um ambiente legal. Assim, né, mas se a gente for pensar em investir numa escola de yoga, é muito barato, porque, assim, se for pensar, quem investe numa academia, num crossfit, num sim. Não pilates, tem não sei o quê, equipamento, nada. é muito pouco É. equipamento, né? Precisa de pouca decoração, porque eu acho também quanto mais clean, melhor, sabe? Não precisa Uhum. ser super chique, porque às vezes até afasta as pessoas, né? Tipo, dá uma, né? Dá uma dificuldade para as pessoas entrarem e tal. Então é uma coisa bem simples, né? O que precisa muito, que eu acho que é imprescindível, é um piso de madeira, né? Nem Uhum. que seja laminado, mas piso de madeira, principalmente nas cidades frias aqui, né, do sul. Sim, não coloque em piso frio. Não, piso frio não dá, é impossível, muito Sim, chato. E é. outra coisa é uma boa iluminação, né? Não luz branca, mas uma ambientação do lugar, né? Um lugar Uhum. assim relaxante, gostoso, porque eu também já fui em escola de yoga com luz branca no teto, não dá, né? Não Muito dá, um chato. ambiente acolhedor, então a tua dica É. é criar uma sala, assim, que a pessoa sinta um aconchego. Sim, e que seja simples, sabe, não precisa muita coisa, não investe tanta, acho que não precisa investir tanta grana em decoração e tal, porque não é aí que vai, né. E investe em bons professores, né, boa equipe, investe no quadro de horários, um bom quadro de horários, né, pensando em possibilidades, assim, tipo, uma aula na segunda, quarta e sexta começa às 7h, na segunda e quarta começa às 7h30. Porque daí você pega Uhum. um público que faz 7 e você consegue pegar o que consegue às 7h30 e vai intercalando Uhum. os horários, entendeu? Então tem que ter É, um quadro de horários bacana, né? sim. E, e se você puder fazer, né? Porque assim, às vezes a gente também, daí tem, se é um estúdio do próprio professor, ele tem que se organizar para fazer o financeiro, né? Tem que ter uma secretaria. Hoje não precisa ter secretaria presencial. É bom, mas não precisa. O meu estúdio hoje, o Rata Vinyasa aqui em Floripa, não tem. A gente tem uma secretaria WhatsApp. A pessoa vai lá Uhum. direto na sala e conversa com a pessoa. Isso eu aprendi na Uhum. Califórnia, que uma vez eu fui lá numa aula e, tipo, sabe, eu conversei com alguém e daí cheguei lá e cheguei na aula direto. E daí estava o professor para Sim, me receber. Então, assim, tentar não investir muito, não gastar muito e ter víria, que é assim, lembrar, que às vezes meus alunos dizem assim, ai, professora, eu tentei 3 meses um horário e não deu certo. Eu tenho vontade de dar um cascudo na pessoa. Como assim tentou 3 meses? Né? Que negócio que vira em 3 meses? Que negócio que vira sim. em 3 meses, né? Então, se você está fazendo um horário de yoga, tem que, não tem nem que tentar, tem que
estabelecer que aquele horário vai ser o horário da tua vida, entendeu? E você, É, né? E você sim. não titubear sobre aquilo e chamar os alunos e promover né? É, a, Então, a primeira turma que eu tive de yoga foi 4 da tarde. Foi o horário que me deram. Foi a minha primeira turma, vê, 4 da tarde, um aham, horário que, né, não dá, mas só que era uma escola ali perto, né, de um colégio, do Colégio Catarinense. uhum, Eu fiz panfleto, eu fui entregar na esquina para uhum, pessoas ali. Eu enchi a turma. Eu acho que demorou uns 6 meses, mas eu tinha uma turma cheia, 4 da tarde. Então, assim, não vai cair aluno do céu. Você tem que se divulgar. Hoje em dia vocês têm uma sorte gigante que é a internet, é tráfego pago, é tanta coisa. Eu fui eu mesma entregar panfleto numa esquina ali do Angelone, sim, eu sabe. sei, Então, eu morei ali assim, perto. então assim, gente, as coisas não caem do céu, as pessoas adoram achar, nossa, privilegiada. Ah, mas é porque já tem sei lá quantos anos de yoga. Olha, vocês não sabem da missa metade, eu falo. Eu, É, querer ganhar dinheiro, né, e não pode ter vergonha disso, porque Arta, né, é um uhum, dos purusharthas, a gente não vive de luz, a gente tem que ter uma segurança aqui. Eu tinha vontade de crescer, eu tinha vontade de fazer acontecer. Então, assim, tem que fazer, as coisas não caem do céu. Você ficar chorando, reclamando na sala vazia, você tem que pensar: "Bom, o que que é, não está dando certo? Como é que as pessoas vão saber que o seu lugar existe?" Porque às vezes você é, tem uma aula maravilhosa, mas as pessoas não estão sabendo do seu espaço, do seu estúdio, da sua aula, né. Você é. tem que fazer acontecer, e tem que se divulgar, e tem que se promover. É, até outro dia eu fiz um presta atenção ali, coloquei que eu fui para Gangotri da última vez que eu fui para a Índia, e daí eu tive uma aula com um Swami que foi contemporâneo do Swami Dayananda, né, que é o professor da minha Uhum. professora. E ele falou duas coisas muito importantes. Ele falou o seguinte: você tem que saber cobrar pelo seu trabalho, porque você não chegou aqui de graça, né? Porque a gente estava lá estudando, né? Se você não chegou É. aqui na Índia de graça, você tem que ganhar dinheiro para continuar estudando, para continuar vivendo bem, para continuar inspirando pessoas a praticarem, né? Uhum. E ele falou outra coisa que é: você tem que ser famoso. Daí eu falei: "Meu Deus, você tem que ser famoso?". Daí ele falou: "Claro, você tem que ser famoso pelo bom professor que você é, né, as pessoas têm que te conhecer, têm que saber: 'Ah, eu fui fazer aula com a fulana e gostei, ela é boa e tal'", o Sim. outro falar, né. Então, eu fui lá em Gangotri pra ter aula de marketing com o Boa. Swami. Vê. Não, porque as pessoas têm muitas crenças, né, com o yoga, É, e daí elas se colocam numa cadeia que no final ninguém tá pensando isso, né. Eu me é, colocava em várias cadeias, porque o que vão pensar, e não tem ninguém pensando nada. É você que tá com as suas crenças aí, se colocando é. em prisões e se E tem amarrando. um certo pudor, né? Às vezes eu vejo um pudor assim das pessoas, ai, cobrar e não sei o quê, mas cara, mas daí assim, e as pessoas ficam mas quanto que cobra? Ué, depende, né? Depende do bairro onde Depende você onde tá. você Você mora. tem, E onde você você tem que mora. fazer uma pesquisa de preço, né? E Uhum. você tem que ter uma cartela de produtos, né? Então você Isso, um pode dar aula carrinho. particular, você pode dar aula presencial, você pode dar aula online, você pode dar aula em condomínio, você pode dar um retiro, você pode fazer um programa de estudos, né? Você pode fazer um Curso. workshop, um Isso. curso, né? Você tem que e é o que eu falei anteriormente também, se especializar em alguma coisa, né? Você ser conhecido pelo seu trabalho porque você trabalha com determinada coisa, né? Uhum. Então, é como qualquer outro profissional, só que melhor, né? Porque além de a gente ganhar pelo que a gente faz, a gente ganha esse brilho nos olhos, essa emoção, essa cura, né? Esse bem-querer que os alunos têm pela gente, né? É muito Sim, lindo. Então, muito. é um profissional como outro qualquer, mas melhor. É isso que eu Sim. acho. O que me conta agora da Devi. Daí Então, conta. Ela daí, teve também uma marca de roupa. porque a minha avó foi costureira, foi professora e foi costureira, e a minha mãe teve confecção. E daí eu comecei a fazer umas roupas para mim, na época que eu era casada com o Pedro, eu comecei a fazer umas roupas para mim, e, e, e daí as alunas queriam a roupa que eu tinha, os macacões. Eu comecei a fazer macacão de Uhum. yoga. Não existia.
E daí eu comecei a fazer macacão, e daí as alunas começaram a querer, e daí eu comecei a fazer para elas, e daí foi crescendo, 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 daqui a pouco eu tinha uma empresa gigante, assim, né? E Sim. daí quando... E assim, daí era muita coisa, era estúdio de yoga, era cursos de formação, workshops, retiros e a Devi. Daí primeiro eu soltei o Yoga Shala, né? E daí depois quando eu fiquei doente, eu vendi a Devi também. E daí, Tá. depois de um tempo, eu abri de novo um estúdio. O pai do Ravi, que era meu marido na época, ele falou, daí a gente já tinha se separado, né? Quando eu abri quando eu abri o estúdio Hatha Vinyasa Yoga aqui em Floripa. E daí quando eu abri, ele falou: "Você tá louca, Camila?" Porque ele sabia, ele viu o trabalho que dava, né, o estúdio. Aham. Porque né, era muito professor, era muito aluno, era muito tudo, assim. E daí eu também não focava só no estúdio, né? Então eu tinha muita gente trabalhando. Eu tinha muita gente trabalhando para que o estúdio acontecesse, né? Então eu sugiro para quem vai abrir um estúdio que assim não tenha muita gente trabalhando, porque senão você vai acabando distribuindo todo o lucro que acontece, você vai pagando funcionários, né? Isso Mas tem que eu dar acho que uma. tem que ter equipe, porque tem Tem professor que. que tem o contrário também, ele quer fazer tudo e dele ele fica cansado e ele perde o tesão de dar aula. Eu falei isso em todos os episódios, É. repito nesse, que Uhum, cuidado, o seu produto é o quê? O produto tem que ser bom, o produto é a aula, o produto é é. você ter tesão de dar aula, você ter tesão de cuidar do aluno, você não vê o aluno ali como um pagante, mas como uma alma em evolução, né, você Uhum, vê uhum. ali, você ter essa vontade mesmo de dar aula. E daí o professor que faz tudo, ele limpa o chão, ele atende na secretaria, ele faz o financeiro, ele faz o marketing, ele faz tudo, e daí às vezes ele tá exausto já para dar aula. E ele, Uhum. inconscientemente, ele se boicota, que é capaz de ele abrir uma turma às 6 da manhã e um dia 5 para acordar, ele falar assim: "Tomara que não venha ninguém". Não, ele Sim. no inconsciente dele. E como é que vai dar certo uma coisa que ele tá pensando isso? Uhum. Né, porque o nosso Sim, subconsciente é muito forte, tem muita força. E às sim, vezes, sem pensar, ele tá querendo que não vá ninguém para ele não dar aula, para ele descansar, mas é o aluno que vai dar dinheiro para ele. sim. Então eu acho que Mas, ele tem que mas distribuir aí as funções. sim, tem que ter, mas também tem que cuidar para não inflar, entendeu? Se é Uhum, uma pessoa sozinha, assim, tipo, sozinho não dá. Tem que ter uma pessoa de atendimento que faça pelo menos o administrativo, né? E claro, sim. né? Porque senão também não dá. Mas eu acho que tem que ter equipe, mas tem que cuidar para não inflar. Principalmente se é pequeno, entendeu? Se está começando, assim, né? Sim, Para poder. Mas com certeza, eu falo, Mai, que não dá para dar mais do que 3 aulas por dia, tá? sim. Porque, assim, eu não sei como é que as pessoas fazem em relação a aulas particulares, né? Porque tem gente que, sei lá, dá 6 aulas particulares por dia, mas aqui aula particular também eu acho um pouco diferente de aula em grupo, né? A aula em grupo, eu sinto que eu necessito de muita energia para dar aula em grupo, porque eu preciso ajustar e estar muito concentrada para fazer com que as pessoas do grupo estejam concentradas também, né? Uhum. Então, eu acho que aula em grupo, assim, no máximo 3 aulas por dia já é um monte, porque daí você tem que produzir a aula, né? Estudar para fazer a aula, né? Hum. Plano de aula, e Não daí sei, eu você nunca tem que fiz, fazer. sabia? Não, mas tem que fazer. Eu falo na minha formação, eu assumo isso, eu falo: "Gente, sabe essas pessoas?" Claro, a gente ensina na formação tudo isso, como montar uma aula, né. Sim. Mas eu nunca fiz plano de aula, eu faço assim meio que na minha cabeça: "Ah, hoje eu quero falar disso", e daí deixo fluir, eu fecho os olhos ali na aula e recebo alguma força, eu acho, Mas e você é uma vai. menina muito especial, porque a maioria das pessoas não consegue fazer assim, e daí precisa estipular. Eu, como uma boa virginiana, eu Não, também acho hoje, eu mas sou eu vida não louca, faço. é muito ar no meu mapa, é muito ar, é muito vata. Para mim tem bastante terra, então para mim é importante isso, sabe? Para você estar preparado para o que você vai fazer, ter uma estrutura e tal.
né? Porque senão, quem não é bem estruturado e daí às vezes começa a aula e começa a falar, falou um monte e não disse nada, Não entendeu? disse Não é o nada, teu sim. caso, porque você tem Uhum. muito conhecimento, porque você é bem estruturada mentalmente o estudo, o próprio estudo que você faz te ajuda. Mas, né, se não, também vira qualquer coisa, entendeu? Sim. Assim, se a pessoa Não, não é, tem um faça um preparo, plano de sabe? aula, gente. É, Não, é, é que assim, eu porque. acredito muito em sentir a turma, porque senão às vezes você ficou engessada, sabe. Uhum, Você uhum. preparou uma aula ali, vamos supor, de: hoje eu vou trabalhar muito muscular para o abdômen, terceiro chakra", e daí veio naquela aula uma grávida e uma pessoa com hérnia de disco, que não pode É, fazer tal coisa. Eu acho que, assim, tem que ter estrutura, mas tem que estar aberto e não pode se engessar. Eu acredito muito sim, em chegar e dar aula para a turma, entendeu. Eu não mas dou é uma assim, aula ó, Mai, igual para no a pessoa dia. que está começando, se ela se estruturou, ela parou um tempo para pensar no caminho da aula que ela vai dar, né, e o assunto que ela vai fazer, se chega alguém, daí se chega o inesperado, ela está preparada para adaptar aquilo, entendeu? Ela, ela, Uhum. ela tá pronta. Agora, se ela já é uma pessoa muito desestruturada, a maioria das pessoas chegam no yoga, né? Tipo, a maioria é mais desestruturada do que estruturada, né? Tá fazendo yoga porque precisa. Então, se a pessoa chega muito desestruturada e não se prepara para dar aula, e daí, sabe, daí começa a virar qualquer coisa, daí a aula não tem padrão, entendeu? E Sim. tudo que tem padrão perpetua, né? Uhum. Toda empresa tem padrão. Sim. Você não vai num restaurante duas vezes, se na segunda vez você vai lá comer um negócio, na segunda vez você vai lá comer o mesmo negócio é diferente, você já não vai, você vai tentar a terceira vez para ver se vai ser gostoso que nem da primeira, né? Então assim, o padrão é importante, o padrão se faz através desse estudo. Uhum. Hoje eu não faço assim é, plano de aula, mas eu tenho um método muito bem estipulado, então eu trabalho em cima do método, mas eu tenho também sempre um tema para trabalhar, né? Um Sim. assunto que eu vou ensinar, né? Mas eu acho que para quem está começando é importante, sabe? Porque não é todo mundo que tem esse dom que você tem, assim, que é o dom da palavra, que é o dom de ensinar. Tem gente que é tecnicamente bom, mas não tem, sabe, o feeling, o tal, esse feeling, essa coisa também ela vem através dos anos de voo, né? Dos anos de Isso. prática, né? Então, para quem está começando, É, não, só para contextualizar aqui, as pessoas também não me acharem mais doida do que eu já sou, mas assim, eu acredito muito nisso de chegar e dar para a pessoa, de sentir, eu acho que observa a pessoa, assim, sabe, só no "oi, tudo bem", você já vê se a pessoa, ai, chegou afobada, você vai dar uma aula para ela de aterramento, uma aula mais tranquila. É porque eu também uhum, sempre dei muita aula private. uhum, Então eu vejo o que que o meu aluno precisa naquele dia, sabe. É uma aula que eu chego, sim, assim, daí a aluna fala: "Ai, hoje me dá uma aula bem tranquila que eu tô morrendo de sono". Daí eu falo: "Não, então se eu te dar uma aula tranquila, você vai dormir, né, tá precisando uhum, aí a gente vai trabalhar a ativação hoje dos centros de energia e tal". Então, eu acredito muito disso, de sentir, sabe, o seu aluno, de ter essa sensibilidade mesmo e dar aquela aula que vai ser o melhor para a pessoa naquele dia, de realmente estar a serviço, sabe, de ter a sua caixinha de ferramenta ali e você saber o que sim. usar no dia. Sim, E com por isso que eu não certeza. preparo a aula, porque eu também sempre dei muita aula private. Não, e E você tem um preparo, e você tem um preparo, você tem essa sensibilidade de olhar além dos olhos, entendeu? uhum, Né? De já ter, né? Isso você também trabalhou, né? Ou você já exato. veio com isso, né? Você já tem, mas a maioria das pessoas não tem isso, entende? Então mas são É, formas, as duas coisas se combinam também, porque eu acho que tem que estruturar e tem que flexibilizar, né? De acordo sim. com, mas, e essa flexibilização ela vem através desse olhar para o aluno, né? O que ele está precisando, Com certeza. Cami, olha assim, eu ficaria horas, eu nem acredito que a gente já está quase uma hora conversando. né? E, né, queria muito ainda falar mais da Devi, porque sabe que ela ainda existe, né. Ela existe, eu vendi Que eu quando eu tenho fiquei uma doente. amiga que fabrica macacão de yoga lá. Ah, aham. É, eles fazem para outras marcas também, eu acho. Sim, a Né? confecção dela é lá. Uhum. E daí eu lembrei que, né, que tinha sido tu e tal, então assim,
primeiramente, admiro muito a tua trajetória como empreendedora, não só como professora de yoga, que todo mundo sabe que a tua aula é maravilhosa, que tu é uma pessoa com muito conhecimento, mas essa questão de fazer possibilidades, né, de tornar viável a profissão, e ao tornar viável para ti, para ser um sustento, isso torna o yoga muito inclusivo, tu torna o yoga disponível para mais pessoas ao realizar retiro, tu torna o yoga disponível para mais pessoas ao abrir mais um estúdio. E Sim, coragem é uma palavra que vem do coração, né, então só os sim. corajosos, realmente, Uhum, aqueles que amam o que fazem, uhum. têm coragem de empreender. É, E e eu não é queria uma coragem, assim, né? Eu acho que, mãe, não é uma coragem assim do nada. Tem que ter estruturação, essa, fazer plano de negócio, pensar em tudo, né? Como um negócio. E daí colocar a coragem para agir, né? Saber qual que é o pior cenário e daí com todo o seu coração. Não tem como dar errado, né? é, sim. Uhum. E assim, tenho algo que eu não dei dica nisso nos outros episódios, mas pesquisem sobre, né, análise SWOT. Eu não sei qual seria a tradução em português, mas é ver strength, weakness, bom, dá um Google, análise SWOT, você traça, assim, por exemplo, vai abrir um estúdio, daí você vê quais são os pontos fortes, os pontos fracos do local, não tem estacionamento, como que vai resolver? É um lugar que as pessoas andam muito a pé, como, por exemplo, sei lá, o centro de São Paulo, ali o Itaim, as pessoas andam bastante a pé, né? E daí talvez um lugar que não tenha muito estacionamento funciona porque vai pegar as pessoas residenciais, locais, e as pessoas vão andando. Então faz assim uma Uhum. análise, pontos fracos, pontos fortes, As pondera, já pensa nos oportunidades, as desafios. ameaças, né? É, uhum, Isso aí. Seria em é. português as oportunidades, as ameaças. E daí As você vai forças, né? pensando nessas questões, né? Nossa, que bom, então esse lugar é bom. Não é o primeiro lugar que você viu ali, né? Pesquisa, procura, vê os pontos fortes, por exemplo, se for para ser ground floor, se for para ser num edifício que tem que pegar elevador, e daí você talvez não vai ser tão visto, mas você também pode abrir só no horário da aula. Não é um estúdio que fica Uhum. aberto o tempo todo, se é um estúdio para ser só seu, só você que vai dar aula. É tudo que você tem que analisar. Vai ter outras pessoas dando aula, é um estúdio para você? Como você vai pagar esse professor? Você vai pagar hora-aula? Você vai pagar, um variável para ele também poder levar alunos dele, ele tem um incentivo, então você vai pagar um extra para ele por cada aluno que ele leva. Uhum. Tem tem bastante coisa a pensar. Se você quer abrir um estúdio, eu sugiro você estudar, mas principalmente ter coragem. Agora eu quero saber a tua dica para quem quer empreender, Cami. A minha dica para quem quer empreender é fazer essa, assim, analisar bem, assim, sabe, você quer abrir uma, não vou nem falar de uma escola, mas você quer abrir uma turma de yoga, daí você tem que ir procurar, primeiro procurar o melhor local que você puder encontrar, né? Assim, o melhor local onde você se sinta bem, você tem que perceber, você tem que estar uma presença ali, você tem que sentir que você gosta do lugar, né? E daí você vê também perceber qual que é o melhor horário para você dar aula, porque hoje em dia eu não consigo mais dar aula à noite, eu sou péssima para dar aula à noite, eu tenho Eu que também, meu não dou. horário é de manhã. Então perceber o que que é bom para mim, que encaixa ali, né, na minha rotina, nas coisas que eu vou fazer. Então perceber isso e daí ir com toda a coragem e realmente assim, sem não é tentar, quem tenta não consegue, né? É ir realmente para fazer, né? É Isso. realmente fazer para conseguir acontecer. Não ter dúvida, sabe? Não ter dúvida. Uhum. Assim, a dúvida ela divide a gente no meio, e daí acontecem todos aqueles mecanismos de autossabotagem e tal, e daí não dá certo. E daí, porque Exato. quando você tem dúvida e você fica com aquela dúvida, ai, não vai dar certo, daí você faz não dar certo. É impressionante como a gente consegue, o nosso poder de criação, né? Exato. Então eu acho é Isso isso, assim, estar preparado, né? Estar preparado e, e com todo víria, com todo o coração. ai, que Só lindo. pode dar Muito, certo. muito, muito obrigada por esses teus ensinamentos, pela tua trajetória nesses 3 décadas de yoga, pela tua coragem, por tudo e pelos ensinamentos que tu compartilhou aqui hoje, que inspire muitas pessoas que estão nos ouvindo.
Ah, obrigada pela oportunidade, por tudo que você faz também para agregar yoga para as pessoas, né? Eu acho que quanto mais yoga, melhor. Não acho que não Também tem acho. competição, não acho que tem competição, acho que tem gente que vai ter momentos que vai ter um professor, vai ter momentos que vai ter outro, vai ter momentos que o ensinamento vai cair bem, e assim vai, né? Mas eu acho que realmente quanto mais yoga, melhor. Olha, e Obrigada, quem tá? gosta de yoga vai querer estudar mais, e daí vai querer um dia estudar chakras comigo, vai querer estudar o Yoga Sutras contigo, e eu acho que a gente tem que se unir, e é isso, cada um vai ser bom mais num tema que em outro, e daí um Sim, aprende com o outro e todo mundo cresce, né. sim, com certeza. Obrigada, tá? Obrigada, um beijo, Cami. Um Até. beijão. Até.